Oi pessoal, como vai? Vou apresentar aqui nessa videoaula a interface do Microsoft Visio, onde a gente vai estar utilizando essa ferramenta para poder estar construindo o nosso diagrama detalhado de rede. O Visio é uma ferramenta da Microsoft responsável por fazer uma série de desenhos, gráficos, charts, enfim. Dá para você fazer vários diagramas com essa ferramenta. E um deles é o diagrama detalhado de rede. O Visio tem inclusive uma parte específica de rede que pode fazer outros diagramas de rede. Bom, a interface do Visio, assim como a maioria dos produtos da Microsoft apresenta, para criar um diagrama detalhado de rede, eu até tenho aqui porque eu utilizo com frequência para criar diagrama detalhado de rede, mas o processo é o seguinte: eu uso aqui do lado, venho aqui em Network, ou então eu posso vir aqui em File, Arquivo, caso o seu esteja em português, Novo. Aí eu tenho Network, Rede, e aqui eu tenho Diagrama Detalhado de Rede, Detailed Network Diagram. Quando eu seleciono essa opção, o Visio ele configura para mim uma série de paletas com alguns desenhos que são específicos para o diagrama que eu estou construindo. No caso que eu estou construindo o DDR, vai me apresentar uma série de paletas relacionadas ao diagrama de rede. Vou tentar fazer uma sinopse de cada um dessas paletas aqui. Eu tenho a primeira, é a paleta de anotação. A paleta de anotação ela serve para eu construir textos dentro do meu diagrama. Tenho aqui minha área para estar construindo o meu diagrama. E aí eu posso colocar algum tipo de comentário dentro do texto utilizando eles. Tenho uma área aqui de bordas e títulos, é utilizado para deixar o diagrama num aspecto mais clássico. Um exemplo aqui, coloco meu diagrama aqui no meio, eu posso ter um título, a data que foi construído, qual é a página do diagrama, por exemplo. Todos esses dados aqui são editáveis. Existem várias barras, por exemplo, tem uma série de barras aí que podem estar contribuindo para o seu diagrama ficar mais interessante. Callouts, que são aqueles balõezinhos com algumas informações, notas, muito semelhante a anotações aqui, para eu estar colocando alguma anotação no meu diagrama. Computadores e monitores, aqui efetivamente eu tenho disponibilizado algumas imagens para estar utilizando no meu diagrama. Tem aí um PDA, um monitor LCD, um monitor de CRT, um terminal, um computador, enfim. Tenho a aba de diagrama detalhado de rede. Aí aqui eu tenho alguns equipamentos, alguns recursos para poder utilizar também no diagrama, como por exemplo um PBX, no caso aqui, para estar representando um PABX, repetidor, um satélite, uma torre de rádio, para tentar simular, por exemplo, uma estação rádio base, transmissão de celulares, uma antena para satélite, ou pode ser utilizada até por uma antena direcional, no caso de Wi-Fi ou WiMAX. Olha o patch panel aqui, um disco externo, em periféricos e rede, aqui eu tenho os barramentos, uma rede do tipo anel, uma rede Ethernet, posso ter um link sem fio representado por essa seta, uma espécie de uma seta, servidor, mainframe, scanner, copiadora, projetor, olha o roteador aqui, olha o bridge, um hub, um switch, um modem, uma antena sem fio que eu posso estar utilizando, firewall, câmera digital. Hoje é muito comum em termos, algumas câmeras digitais são apresentadas com uma interface sem fio para poder fazer download das fotos pelo computador, Wi-Fi mesmo, bem interessante. Então elas recebem um endereço IP, então é um dispositivo de rede hoje, uma câmera digital. Locais da rede, cloud, que é uma nuvem, representa aí uma rede externa que nós não temos conhecimento. No caso aí a internet, como que ela é descrita, como que ela é feita. Uma torre, algum tipo de construção, uma cidade, uma universidade, uma casa,
né, para tentar descrever aí a minha rede da melhor forma possível. Símbolos da rede, olha o símbolo de roteador que a gente utiliza tanto. Uma rede SDN, ATM, um WAN, um host, enfim. Alguns símbolos aí que representam algumas redes. No caso aqui, os servidores, tem um servidor de e-mail, servidor de arquivos, um proxy, um servidor de banco de dados, um FTP, um servidor para web, um servidor de diretórios ativos, servidor de impressão e, por último aqui, servidores para serem adicionados num rack. Ou seja, aqueles servidores específicos para rack que ocupam uma altura, 2 alturas, 4 alturas. Bom, tentar construir aqui um diagrama, botar um exemplo clássico, um exemplo simples de uma conexão com a internet, que tem um modem, que pode ter um roteador, vai para um switch, que cria um barramento e algumas máquinas com acesso compartilhado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui uma nuvem. Essa nuvem vai representar a minha internet. Próximo passo que eu preciso ter aqui, eu preciso estar representando um modem. Vamos achar aqui onde é que está o modem. O modem está aqui em periféricos de rede. Vou fazer uma ligação entre eles. Aí eu tenho aqui uma ferramenta chamada Connection Tool, que aí eu posso fazer a ligação de um ponto para o outro. Do modem posso ter um roteador. Não são todas as conexões que dependem do equipamento router, mas especialmente as conexões dedicadas, de links dedicados, há necessidade de ter um roteador, especialmente aquelas que disponibilizam endereços IPs para o cliente poder utilizar. Então aí há necessidade. Do roteador eu posso ter, por exemplo, um firewall. Está configurado aqui um firewall. Do firewall, aí sim eu posso ir para um switch. Então aí sempre fazendo conexão aqui. Posso voltar aqui que eu tenho uma ferramenta de ponteiro, que aí eu posso estar arrastando da forma que eu melhor convir aqui a minha rede que eu estiver estabelecendo. Dá também para aumentar o tamanho dos componentes, diminuir de acordo com a necessidade que vocês acharem aí que é mais interessante. Clicando 2 vezes, eu também posso colocar uma descrição. Switch Tricom 24 portas, por exemplo, 10/100 megabits por segundo. No caso aqui, estou representando um switch Fast Ethernet. Do switch, eu tenho um barramento. Ele estabelece um barramento para mim. Inclusive, é só se eu clicar no botãozinho aqui do lado, ele já vai criar automaticamente para mim. Ele já tenta prever qual é a minha utilização. E aí no barramento eu posso colocar, por exemplo, vamos colocar aqui alguns servidores, um servidor de arquivos, por exemplo, e a gente pendura ele no barramento. Eu tenho aqui esses iconezinhos amarelos, eu posso arrastar ele e aí eu estou conectando no barramento. Vou colocar um servidor de proxy aqui também. Não tem o iconezinho amarelo aqui, mas é só pegar um aqui do meio e eu tenho acesso. Vou colocar uma máquina. Aqui, por exemplo, criei um barramento para servidores. E aí quero criar um outro barramento, mas aí um barramento para máquinas comuns. Vou criar um outro barramento aqui, por exemplo. Eu fiz uma conexão aqui, tem um a mais aqui que não me interessa. Vou colocar aqui debaixo. E aí eu posso, por exemplo, estar representando um computador. O computador está grande, poderia estar diminuindo, mas vou arrastar aqui. Aí eu tenho um barramento para servidores, outro para computadores. Aqui, como eu não estou precisando desses daqui, eu posso arrastar para o meio, para o centro. E aí eu não perco a representatividade dele. Lembrando que embaixo eu posso colocar sempre uma informação, computador pessoal, enfim, qualquer representação que de repente possa ser importante aí para minha rede.
Basicamente a utilização da rede é essa. Sempre tentando dar uma descrição embaixo e utilizando os equipamentos que melhor convém. Por exemplo, posso colocar aqui, por exemplo, uma rede sem fio também. Vamos achar aqui o símbolo da internet sem fio. Lembrando que a rede sem fio também ela tem uma caracterização de ser conectada no barramento através do switch. Então, eu tenho um access point provendo acesso sem fio aqui para essa área. Pessoal, espero que vocês possam utilizar a ferramenta Visio aí no projeto final. Não tem dificuldade, é só mesmo uma ferramenta de desenho para melhor caracterizar o nosso diagrama. Ok? Grande abraço e até a próxima.